Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a todos. Nós estamos mais uma vez nos reunindo, você na sua casa, eu aqui. Na verdade, vocês estão vendo, estou na igreja. A intenção de trazer para a igreja a ideia de estar ministrando é também para que você possa se sentir um pouco mais à vontade e saber que você está na sua igreja. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer, tentar criar um ambiente mais propício para que você possa estar ouvindo uma palavra, estar meditando naquilo que Deus tem para você. E eu quero falar também nesse dia sobre um texto bastante interessante sobre nós. E esses dias nós estamos estudando também a palavra do Senhor e foi nos despertado um texto ao qual também já tenho estudado um pouco sobre ele. Existe até um livro que menciona algo desse tipo. E eu queria falar com vocês hoje o obstáculo é o caminho. Ou seja, o obstáculo é o caminho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, na verdade, você tem um obstáculo na sua frente, mas ali é o caminho por onde você vai ter que passar. E você vai ter que encontrar um caminho em meio a esse obstáculo. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje, sobre esse obstáculo que às vezes está à nossa frente, mas é um caminho por onde nós temos que passar e às vezes nós queremos dar volta para não enfrentar os obstáculos. Os obstáculos são necessários nas nossas vidas e principalmente precisamos vencê-los, exatamente para que a gente possa seguir em frente dentro do propósito pelo qual Deus estabeleceu para cada um de nós. E eu quero falar com vocês sobre uma promessa que Deus deu ao povo de Israel. Desde a saída do Egito com Moisés, Deus sempre vem mencionando com Moisés acerca de uma terra prometida, acerca de Canaã. E eles vieram encontrando vários obstáculos durante o caminho, venceram um após o outro. Todos os obstáculos surgiram à sua frente, Deus foi com eles e deu vitória. Seja os obstáculos como eles enfrentaram, os obstáculos de algumas vezes foram obstáculos que estavam dentro do próprio povo de Israel. Alguns obstáculos para que haja grandes vitórias, às vezes não está tão longe, está bem perto de cada um de nós. E exatamente isso foi amadurecendo o povo de Israel para que eles pudessem prosseguir na sua jornada. Mas Moisés passou um período com o povo, guiando o povo, dirigindo o povo ao longo do período do deserto. Só que Moisés partiu, chegou o seu tempo, chegou a sua idade, ele partiu, estabeleceu um sucessor, e esse sucessor foi exatamente Josué. Josué veio logo posterior a Moisés, mas era alguém que estava acompanhando Moisés. Ele estava ali do lado a lado com Moisés, ele era o moço de Moisés, ele era aquele amigo, ele era aquele que tinha um braço. Ele estava pronto sempre a sustentar Moisés. Ele era um braço forte, como eu costumo dizer na nossa linguagem hoje, um braço direito ao lado de Moisés. Mas Moisés partiu. E Deus escolheu a Josué, deu a ele direções, deu a ele a sua palavra, deu a ele o seu caminho por onde ele deveria caminhar, o que ele deveria fazer. Mas agora, depois de atravessar o Jordão, Josué tem um dos obstáculos maiores ao qual ele vai encontrar. E ele encontra agora Jericó. É o texto que nós vamos ler em Josué capítulo 6. Era uma fortaleza, era uma grande cidade, como todos nós já sabemos, era uma fortaleza ao estilo que os seus muros eram bastante largos, grandes, podemos dizer, eram inabaláveis. Eram indestrutíveis eles, mas nós vimos que nada para Deus é impossível. Tudo que você estiver pensando que é difícil Deus remover ou Deus mudar, não existe nada vezes nada impossível para Deus. Tudo para Deus é possível e Ele mostra a sua grandeza ao longo do período sobre as nossas vidas, exatamente nos ensinando que tudo aquilo que nós apresentarmos a Ele e Ele nos direcionar, mesmo que nesse caminho nós viemos encontrar obstáculo, devemos continuar, porque é esse o caminho que Deus estabeleceu para nós e que nós vamos encontrar vitória.
Então Deus estabeleceu para o povo de Israel algo, e nós vamos observar aqui em Josué capítulo 6, e eu quero também ler com vocês. Se você tiver em sua casa a Bíblia, eu queria que você pegasse a Bíblia para que nós pudéssemos estar lendo esse texto, que é exatamente Josué capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo no capítulo, o títulozinho no capítulo diz: Jericó é destruída e Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 vezes. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de 7 chifres de carneiro, e diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote, disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas, 7 chifres de carneiro, diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Eu quero que depois, no decorrer, nós vamos estar lendo, mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vamos estar falando em outra oportunidade também ainda sobre o obstáculo, é o caminho. E eu quero mencionar para vocês o seguinte: eles tinham uma promessa, mas os obstáculos apareceram. E todas as vezes que os obstáculos aparecerem para mim e para você, é exatamente o momento de nós refletirmos e começarmos a pensar se nós vamos voltar atrás, se nós vamos continuar, se nós vamos desistir, ou qual é a nossa posição que tem sido até hoje diante dos obstáculos que aparecem na nossa vida. Tudo que mais Satanás tem procurado fazer é fazer com que você desista. Os demônios, eles guerreiam constantemente contra nossas vidas, eles peleiam contra nós, sim, eles lutam para nos destruir, sim, mas você também tem uma força, você tem uma capacidade, você é servo do Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você, e com o Espírito Santo dentro de cada um de nós podemos nos levantar diante do Senhor e requerer dele a força necessária para vencer os obstáculos que surgirão, ou os obstáculos pelos quais nós estamos passando. Precisamos acreditar muito mais naquilo que Deus pode fazer do que naquilo que Satanás pode se opor a nós. Satanás sempre vai se opor a nós, como sempre se opôs desde a criação. Esse é o papel dele, tentar destruir tudo aquilo que Deus criou, mas Deus é maior. E o Senhor diz na sua palavra que maior que está dentro de você do que está no mundo. E você, no nome de Jesus, você pode fazer grandes realizações, você pode oferecer ao Senhor algo bem maior do que você tem feito, maior sacrifício, maior renúncia, maior aproximação dele. E nesses dias nós estaremos meditando sobre esse tema, alguns tópicos sobre o obstáculo é o caminho. Nós vamos ver qual é a nossa necessidade realmente, e nós vamos começar a ver qual é hoje, quem é ou o que é o seu obstáculo. Às vezes nós dizemos que o nosso obstáculo para nós crescermos é alguém, é alguma coisa. Não crescemos no trabalho porque tem alguém que nos impede, não crescemos na igreja porque tem alguém que nos impede. Nós estamos sempre buscando alguém que é um impedimento do nosso crescimento, como fosse um obstáculo. Mas o obstáculo não é para você parar, não, é para você aprender, é para você ter uma visão diferente daquilo que você tem realizado em Deus e passar à frente. E nós vamos ver que Josué, pense bem,
Ele recebe uma missão de levar o povo para a terra prometida, mas quando ele chega lá, exatamente depois que atravessa o Jordão, depois de uma grande glória, depois de uma grande vitória, ele se depara agora com uma cidade altamente murada, altamente capaz, altamente resistente, e ele não tinha nenhuma estratégia de como destruir Jericó. Quando os obstáculos surgem para nós não sabemos como resolver. Nós não temos uma estratégia sempre para tudo que vier sobre as nossas vidas. Quem vai nos orientar sempre, em todos os obstáculos, será sempre o Senhor. É Ele que fará isso sobre nós. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem colocado como obstáculo, não para nos destruir, não para nos impedir a nossa caminhada, não para nos tirar do caminho, para nós vencermos o obstáculo e chegarmos do outro lado e entendermos que isso tinha um propósito seu. Deus continua sendo Deus, e Deus continua te amando, mas Ele precisa trabalhar o seu caráter em você, Ele precisa trabalhar a maturidade na sua vida. E hoje nós precisamos aprender um pouco com Josué. E a Bíblia diz que Josué não tinha solução, e normalmente ninguém teria uma solução, uma estratégia. Mas aí vem Deus e diz a Josué: Josué, eu tenho algo para você. Irmãos, Deus deu a Josué uma estratégia que aos olhos humanos é cansativo, é estressante, e você não vê nada acontecendo ao longo do período. E nós precisamos aprender com aquilo que Deus estabelece para nós, com aquilo que o Senhor traz para a minha vida e para a sua vida. E uma coisa muito interessante, eu quero chamar a sua atenção agora: o que foi encontrado dentro desse obstáculo? O que foi que se encontrou dentro de Jericó? Dentro de Jericó nós encontramos Raabe, aquela que nos traz uma ideia do poder de restauração do Senhor sobre a vida de alguém. Era o que estava dentro do grande obstáculo. Era uma mulher que posteriormente ela vai fazer parte da genealogia de Cristo. Nós encontramos lá dentro do próprio Jericó, no momento da grande batalha, nós encontramos lá dentro alguém que era um traidor, um desobediente, um que pensava só em si, um ganancioso, mas que estava ao lado de Jericó, que foi Acã, que provocou a destruição e a morte de alguns soldados de Israel logo depois da vitória de Jericó. Então nenhum obstáculo ele está na sua vida por acaso. Olhe ele, veja o que ele tem para te oferecer. Veja se esse obstáculo não vai dar a você uma direção, um caminho de uma grande vitória ou solução de muitas coisas na sua vida que você nem imaginava que poderia vir exatamente através de um obstáculo. E nós vamos aprendendo com os nossos obstáculos. E eu quero falar só sobre um único item. Nas próximas eu vou falar sobre os outros itens, mas hoje eu quero falar sobre um item, sabe? Porque os obstáculos, ele nos ensina várias coisas, mas eu quero falar sobre isso posteriormente. Nós vamos falar sobre a questão da humildade, a questão da razão, da justiça, da coragem. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa, que na hora do obstáculo você precisa ter paciência. A sua falta de paciência, a minha falta de paciência pode destruir os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus às vezes são trabalhados na minha paciência, porque Jericó já tinha sido dado na mão de Josué, mas Deus disse: Josué, você vai rodear a cidade 6 dias, Josué, não vai fazer nada, você não vai tomar atitude nenhuma, você vai simplesmente rodear e acabou. Irmão, são 6 dias rodeando aquele local,
Imaginemos a impaciência do soldado com as suas espadas na mão, querendo guerrear, querendo batalhar, querendo destruir. Era o que eles queriam fazer ali, e a ordem de Deus era que ficassem inquietos. A ordem do Senhor era que ficassem parados, obedecessem simplesmente o que Ele estava mandando fazer. Mas o meu obstáculo está ali, eu quero arrancar ele, mas Deus não mandou arrancar ele agora. Deus mandou você esperar. Deus está te ensinando com o teu obstáculo a ter paciência. Mesmo quando você sabe que tudo está dentro do propósito de Deus, Ele pode tirar, Ele pode fazer, mas agora Ele está dizendo a você: aprenda a ter paciência. Porque a paciência vai conceder a você grandes vitórias. A paciência vai mudar a sua maneira de agir. A paciência vai lhe dar a você a maneira de você não ser precipitado nas coisas. Esse é um dos estudos que nós estamos fazendo com o grupo da escola de nova geração. E nós estamos estudando parte disso aqui. E eu resolvi transferir isso para a igreja, alguns pontos, agregando outras situações, mas melhorando o que ali está. E resolvi passar para a igreja alguns pontos os quais eles já viram, mas eu quero passar para vocês dentro dessa mentalidade. Uma das coisas que mais nós temos visto na nossa humanidade hoje é a falta de paciência para esperar aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, Josué foi vencedor. E o que levou Josué a encontrar grandes vitórias foi a paciência para esperar um momento certo de Deus. Nem sempre nas nossas batalhas ganha quem entra na guerra. Nem sempre a precipitação faz com que a gente saia vitorioso. Mas 90% da nossa vida, o que mais acontece é que Deus às vezes nos manda esperar. Que eu e você possamos aprender a ter paciência. Às vezes é difícil ficar parado. Nós estamos vivendo isso atualmente. Nós temos tanta coisa para fazer na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, na nossa vida eclesiástica, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos com pressa de fazer alguma coisa, e tudo que nós estamos ouvindo ultimamente é: tenha paciência, fica em casa. E isso tem mexido conosco, porque nós nunca tivemos essa questão de sermos controlados, e nós às vezes temos essa impaciência, fica difícil. E esperar sem parar, para estar sempre esperando, não é fácil. Mas a vitória está em esperar. A vitória da sua vida, da minha vida, talvez esteja em esperar. Eu tenho vivido isso, sabe? No município onde eu trabalho não está tendo coronavírus, não tem nada. E eu estou impaciente para ir trabalhar, estou trabalhando algumas coisas pela internet, mas fico impaciente para estar lá para resolver uma coisa. Eu queria estar lá para poder eu mesmo abrir o armário, eu mesmo fazer a minha conexão, eu mesmo utilizar o que eu tinha que fazer, sem precisar depender de uma segunda pessoa. Mas eu hoje fico impaciente, e aí Deus olha para mim e diz: Hildo, você precisa aprender a esperar, a ter calma. Nem sempre os obstáculos vêm sobre as nossas vidas simplesmente para nos destruir, para tirar de nós a nossa confiança, a nossa paz, mas às vezes vem nos ensinar a ter, digamos, qualidades que serão essenciais para nós termos vitórias futuras. E eu não sei como às vezes conviver com tudo isso, mas essa é a escola de Deus, é a escola do Espírito Santo. E na escola dele, a única coisa que ele tem dito para mim, para você hoje, é o seguinte: olha, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então tenha paciência. Tenha paciência. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ensine a viver uma vida com paciência. Eu sei que para Josué
e para aqueles soldados estarem rodeando um sol escaldante. Quantos 1000 soldados estavam rodeando aquele local, só olhando para aquelas muralhas, só olhando as portas e querendo fazer alguma coisa? Você acha que na multidão que ele tinha, muitos não foram impacientes? Foram. Muitos não ocasionaram ali algum problema, ocasionou, porque a falta de paciência levou a isso. Eu não vou esperar, eu quero tomar. Não. Espera. Espera que tudo vai dar certo. Espera que você vai sair vitorioso de tudo aquilo que você tem vivido e tudo aquilo que Deus tem permitido obstáculos chegar na tua vida. Todos os obstáculos que estão aí na tua vida não é para a tua destruição, é para você aprender, é para te ensinar um novo caminho. Dentro desse obstáculo que você está tendo aí, eu tenho um caminho novo para você, tem uma direção nova aí dentro. Você precisa aprender que no momento de crise é o momento de você buscar nova direção na sua vida. É no momento de crise que nós aprendemos a viver coisas que nós não vivíamos mais. É no momento de crise que nós mudamos os nossos costumes, os nossos hábitos, nós reaprendemos alguma coisa, passamos a valorizar coisas que nós não valorizávamos antes. Deus está nos ensinando com um obstáculo a vivermos melhor, mesmo que não entendamos. Que você nesse dia, você saia fortalecido, como eu tenho dito em todas as mensagens. Você sairá fortalecido em Cristo Jesus, como Josué saiu. Se você lidera alguma coisa, você lidera a sua casa, você lidera um local de trabalho, você lidera um ministério, ou se você lidera apenas a sua própria vida, tenha paciência nas suas decisões. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus quer usar todos os obstáculos para mostrar a você caminhos gloriosos que você nunca passou. Que você vai ver como foi bom aprender, mesmo com os obstáculos. Que você aprenda com os obstáculos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Saudade, muita saudade de todos vocês. Que Deus, derrame sobre cada um de vocês sempre a sua graça. Que vocês cresçam nesse momento de tantos obstáculos. Além de crescer, que nós possamos nos unir mais, um ao outro. Vamos crescer, sim. Nós juntos venceremos. Juntos chegaremos aonde o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E eu quero dizer a todos vocês, continuemos orando, não parem de orar. Domingo nós vamos estar orando, eu não sei se já foi postado nos grupos, mas no domingo nós estaremos fazendo também um período de oração, jejum. Nós estaremos participando de uma campanha que está sendo feita a nível de Brasil, mas estaremos participando também de uma campanha nossa. No domingo nós estaremos fazendo isso. Eu quero chamar você, convocar você, para que a partir de domingo, 9h30 da manhã, nós possamos estarmos orando juntos, orando, buscando ao Senhor. Eu quero ver se eu consigo participar de todos os grupos nessa oração. Depois eu vou postar explicando direitinho como eu quero fazer, para que eu possa estar junto com todos aqueles que estiverem reunidos orando em nome de Jesus. Fica com Deus. Que Deus sempre esteja nos dando paciência para passar todo esse processo que veio sobre as nossas vidas. O Senhor seja contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o brilho do seu rosto e te conceda a paz que excede todo o entendimento. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor esteja sempre ao teu lado. Que Deus estabeleça o melhor sobre cada um de nós.
que a proteção do Senhor esteja sempre sobre cada membro desse ministério, que a proteção do Senhor esteja sobre cada vida dessa cidade, que a proteção do Senhor esteja sobre cada vida desse bairro, que a proteção do Senhor esteja sobre todas as nossas autoridades, que o Senhor conduza essa terra em vitória, e que em breve possamos todos estarmos celebrando uma grande vitória sobre esse inimigo, o Covid-19. Que o Senhor possa nos guardar sempre, sempre, de toda essa pandemia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão que está na tua casa, dá um abraço no teu esposo, um abraço na tua esposa, alegra ele, alegra ela, nós vamos passar, nós vamos vencer em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.